Olá, gente querida! Que alegria mais uma vez estarmos reunidos para ouvir a Santa Palavra de Deus. O Evangelho aos poucos vai iluminando nossa vida, nos conduzindo para a descoberta da identidade de Jesus e também vai nos ajudando a descobrir a nossa própria identidade de discípulos, discípulas, de comunidades eclesiais missionárias. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali, Jesus não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E Jesus admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi escrito mais ou menos entre o ano 66 e o ano 70. Foi escrito em Roma por Marcos. Ele é atribuído a João Marcos, que trabalhou missionariamente com Paulo e teria sido também secretário, intérprete de Pedro, uma espécie de secretário de Pedro em Roma. O Evangelho de Marcos é escrito para cristãos provindos do paganismo e tem uma linha mestra muito importante em todo o Evangelho de Marcos. É a temática da identidade de Jesus e, ao mesmo tempo, a identidade do discípulo. O discípulo, a discípula de Jesus, descobre a sua verdadeira identidade quando descobre a identidade de Jesus. E todo o percurso do Evangelho de Marcos vai sendo construído a partir também da ideia da cegueira, da incompreensão, da dificuldade de os discípulos chegarem a uma fé madura. Portanto, falta de compreensão, falta de fé, cegueira, o rechaço. No início, o rechaço das autoridades judaicas. As autoridades rejeitam Jesus. Depois, os próprios familiares de Jesus.
E no texto de hoje, nós encontramos esta visita de Jesus a Nazaré, o povoado onde Jesus viveu uma parte importante da sua vida. Nazaré era um povoado de mais ou menos 300 habitantes, 400 habitantes, era uma aldeia praticamente. E aí estavam os parentes de Jesus, praticamente todos eram do mesmo clã, já que a estrutura social de Israel no tempo de Jesus era a estrutura clânico-tribal, era a família alargada. Isso é um clã. Um clã é uma família alargada. Então, de certo modo, praticamente todos em Nazaré eram parentes de Jesus. Portanto, agora, a incompreensão, a falta de fé, a cegueira e até o rechaço provém do povoado de Jesus, a gente simples do seu povoado em Nazaré. Por trás também há uma outra temática muito importante, o escândalo da encarnação. Vocês percebam que há uma grande parte do texto dedicada a este escândalo. Uma grande parte do versículo 2 e o versículo 3 inteiro. Dois grandes versículos, versículo 2 e versículo 3. Os habitantes de Nazaré expressam a sua cegueira, a sua incompreensão, a sua falta de fé, e o escândalo, fundamentalmente, é porque eles conhecem as origens de Jesus. Não é este o carpinteiro? Então, Jesus é um pobre artesão. Não é este o filho de Maria e os seus irmãos e irmãs não estão aqui no meio de nós? Eles conhecem as origens, os familiares de Jesus, os parentes de Jesus. É interessante perceber que a encarnação do Verbo eterno de Deus ainda provoca escândalo. Há uma longa discussão dos teólogos, dos exegetas, dos estudiosos da Bíblia, por esse fato de Jesus não ser coligado com o seu pai, mesmo que seja o pai adotivo, mas o nome de Jesus é coligado com a sua mãe. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? No tempo de Jesus é algo muito estranho. Há duas interpretações fundamentais para esse fato. A primeira é aquela interpretação que diz que se trata exatamente da ideia do nascimento virginal de Jesus. É por isso que São José não é nomeado nem mesmo como pai legal de Jesus. Quem é nomeada é Maria. Há alguns outros exegetas que dizem que aqui, na verdade, estes habitantes de Nazaré agem com ironia. Coligar um homem à sua mãe e não ao seu pai, de algum modo, era algo negativo, pejorativo. Nós católicos, também os ortodoxos e até partes da Igreja Anglicana, nós interpretamos pela via do nascimento virginal de Jesus. Isto é, Marcos, neste momento, aí entre o ano 66 e o ano 70, quando quer falar das origens de Jesus, ele não coliga o nome de Jesus com José, mas o coliga com Maria Santíssima. É um modo já, ao menos em germinalmente, a ideia do nascimento virginal já está começando a ser elaborada teologicamente. Mas, fundamentalmente, aqui o que está em jogo é a ironia entre conhecer
e ignorância. Os habitantes de Nazaré dizem que eles conhecem Jesus, conhecem a sua profissão, conhecem as suas origens, conhecem a sua mãe, conhecem os seus parentes, conhecem as origens de Jesus ali no povoado de Nazaré. No entanto, quanto mais eles dizem que conhecem, na verdade, revelam a sua ignorância, a sua cegueira radical. Não conseguem perceber a identidade profunda de Jesus. Isso também pode acontecer conosco, sobretudo com pessoas que têm uma vida eclesial antiga, nasceram em famílias católicas ou nasceram em famílias evangélicas e têm, de certo modo, um conhecimento cultural sobre Jesus, têm um verniz de evangelização, mas nunca fizeram uma experiência pessoal de encontro com Cristo. Quanto mais eles dizem que conhecem, mais, na verdade, revelam a sua ignorância, a sua cegueira, a sua falta de fé. No dia de hoje, eu quero provocá-los para que a nossa oração se baseie nesse elemento: ignorar ou conhecer. Em que consiste o conhecimento de Jesus? Em que consiste a ignorância de Jesus? Somente quem caminha com Jesus e sobe com ele para a cruz em Jerusalém é que pode fazer a experiência de conhecê-lo em profundidade. Repito, o Evangelho de Marcos quer nos ajudar a compreender qual é a identidade de Jesus e, ao fazermos isso, nós descobrimos também qual é a identidade do discípulo ou da discípula de Jesus, que somos nós. Reze no dia de hoje. Ore exatamente esta expressão de conhecimento ou de ignorância de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos escandalizemos com as origens simples. Jesus é um artesão, filho de Maria, e provém de uma aldeia insignificante, perdida nas brenhas de serra da Galileia. Aí o mistério de Deus se fez gente. Aí aconteceu o mistério da encarnação no seio virginal de Maria Santíssima. Fiquem com Deus, com sua mãe Maria Santíssima. Recordem que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.